Graça e paz, igreja. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse 5. Nós vamos ler do 11 ao 14. Apocalipse 5, do 11 ao 14. Apocalipse 5:11, a minha versão fala assim: Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, isso é, todas as criaturas do universo que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíam de joelhos e o adoraram. Senhor Jesus, obrigada por mais um domingo que o Senhor nos dá o privilégio de podermos estar aqui juntos, unidos, para que nós, em uma só voz, possamos realmente engrandecer o nome do Pai, daquele que é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, assim como nós acabamos de ler. Que neste momento o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, as nossas vidas, que a nossa música suba como um cheiro suave, que a oferta das nossas vidas, dos nossos corpos subam como um cheiro agradável para o Pai, porque somente o Senhor merece todo louvor. Que todo nosso dobrar de joelhos seja para glorificar o Senhor, que toda voz que sair da nossa boca seja para glorificar o Senhor, que todo pensamento que esteja no nosso coração, na nossa mente, seja para glorificar e honrar o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, porque sabemos que o Senhor logo virá para nos buscar, para que nós possamos nos juntar a esses anjos, assim como nós lemos, e podemos adorar, engrandecer o nome do Deus eterno para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Ainda neste espírito de adoração, estava meditando nessa letra. Eu creio que ela tenha sido composta, baseada na visão de João do Apocalipse, que a Natália leu no início do culto. O interessante é não só entender a letra, mas fazer com que o poder que há nela seja operacionalizado em nossas vidas. Eu fico imaginando a irmã Cida, a irmã Claudete, a irmã Socorro, a visão do apóstolo vendo um reino celestial, vendo algo que era futuro, que não era normal se ver, mas Deus estava permitindo naquele momento que o apóstolo João tivesse essa revelação. Eu entendo que quando ele fala que ele olha os anjos, adoradores celestiais, cercando o trono, eu comecei a pensar na igreja do Senhor fazendo parte deste coro, fazendo parte desta adoração, e eles fossem colocados como adoradores. Aí ele fala a respeito de vestes reais. Aí eu consigo imaginar a minha vida, a sua vida, então, diante deste trono, diante de Jesus, o Cordeiro. As nossas vestes agora não são naturais, não são humanas, mas são vestes espirituais,
e vestes totalmente brancas. Vestes agora que não possuem mais nenhuma mancha, porque o sangue do Cordeiro fez todo o efeito de purificação. Então agora o Cordeiro olha para nós com essas vestes reais e nos recebe o que como noiva. Glórias a Deus, que nós possamos, irmãos, ansiar por este momento. Eu já ministrei algumas vezes que o cristão que não espera pelo retorno de Cristo tem alguma coisa errada. Tem um cristão que não espera pelo arrebatamento, um cristão que não espera por estar na mesa onde Jesus vai estar servindo os santos. O cristão que não espera isso, existe alguma coisa de errado. Nós precisamos aguardar este momento. Nós precisamos pensar nas vestes reais, nas vestes brancas. E muitas vezes nós ficamos preocupados com essa roupagem humana, e eu digo até uma roupagem até no sentido simbólico também, naquilo que nós estamos passando, nos problemas, nas dificuldades, e muitas vezes esquecemos de manter o foco naquilo que é espiritual. Feche seus olhos neste momento. Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e ainda continuará a fazer. E neste momento agora nós te pedimos para que este momento da palavra agora seja o teu momento. Seja um momento onde o Consolador, o direcionador da verdade, esteja se revelando, se manifestando em nosso meio, para que nós possamos como igreja eleita, como santos, tomarmos posse da nossa herança. Para isso precisamos crer na Tua Palavra. Entrega, Espírito Santo, a Palavra do Pai para nossas vidas agora. Retira todo bloqueio, se porventura tiver na minha vida. Retira todo tipo de bloqueio também, se porventura tiver no meio da igreja. Mas nós nos colocamos agora como vasos apropriados, como igreja eleita, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluias, amém? Glória a Deus, aleluias. Abra a sua Bíblia aí, abra o seu verbo, no livro do Evangelho de João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21. Aqui na versão revista e atualizada, o tema que está aqui para mim, Jesus aparece a 7 discípulos. Talvez, dependendo da versão, está a grande pesca. O apóstolo diz assim no versículo 1 do capítulo 21, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Pedro, Simão Pedro, vou pescar. Vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus aonde? Como é que está na sua versão aí? Estava onde Jesus? Na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Atente para isso. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro,
é o Senhor, Simão Pedro, ô Pedrão, é o Senhor, é Jesus. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e haviam também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede o quê? Não se rompeu, não se rasgou. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. É isso que está na sua versão? Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe, como eu já brinquei aqui algumas vezes, primeiro Macfish. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Podeis assentar, igreja. Vamos ler aqui o nosso verso áureo. Vá para 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, os versos 16 e 17 são os nossos versos áureos de hoje. Diz assim o verso 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja o que? Desgastado, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Nós, novamente agradecidos, estamos mais uma vez por estarmos em nosso culto da família. Hoje, mais uma vez, feliz. Nossa irmã Socorro aqui também. Amém. A irmã Cida. Está faltando a pastora Elisete. Logo, logo ela chega. Ah, não, assim a Fabiana está aí. Mas estou falando das anciãs. Pastora Elisete, né? Está faltando vir, né? A dona Catarina está recolhida, né? Mas é em nome de Jesus. Mas a pastora Elisete também logo, logo vai vir em nome de Jesus. Amém? Fabiana também, faz tempo que não a vemos, né? O irmão Anderson também faz falta, né? Vamos estar trabalhando bastante, né? Mas glórias a Deus por isso. Amém? Então nós agradecidos estamos a Deus por este culto da família. Nós temos um tema hoje: vinde e comei. Amém? Vinde e comei. Irmãos abençoados, se alguém perguntar a nós cristãos, por que nós seguimos a Cristo? Se alguém perguntar para você, Ricardo, porque um dia você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmã Cida, irmã Claudete, se alguém um dia perguntar para nós, porque nós um dia confessamos a Jesus como nosso Senhor, é certo que a nossa resposta vai ser porque Deus é nosso Pai. Porque Deus um dia enviou o seu Filho, que um dia era unigênito, para se transformar o quê? Em primogênito, que morreu por minha vida, que morreu por sua vida, que entregou a sua vida por nós, ressuscitou no terceiro dia, nos dando então a oportunidade então de sermos filhos, de sermos co-herdeiros, e assim sermos salvos em Jesus. Com certeza essa é a nossa resposta. Ele é o único caminho de volta ao Pai, para todos aqueles que crescem, e nós cremos em Jesus. Um dia nós ouvimos a palavra do Senhor, um dia a palavra do Senhor tocou em nossos corações, e ela nos levou então a levantarmos as nossas mãos e confessarmos a Jesus como nosso Senhor. Agora, o ministério de Jesus, para nós cristãos, ele é um ministério, vamos colocar assim, muitas vezes árduo, mas ele não pode ser pesado. Nós seguimos a Cristo porque entendemos que Deus nos amou e através de Jesus nós recebemos esse amor, e agora também através deste amor nós conseguimos refletir também o nosso amor por Ele. Nós seguimos a Cristo porque nós o amamos. A palavra fala lá em 1 João que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora,
muitas vezes é visto como algo sacrificial ou peso. Nós estamos muitas vezes seguindo a Cristo, e muitas vezes parece sacrificial. E agora é nesse ponto que o Espírito Santo quer falar comigo, com você. Por que tem que ser assim? Se eu sigo a Cristo, Carol, se eu também sigo a Cristo por reflexo do amor dele por mim, por que que muitas vezes ele é sacrificial? Por que que muitas vezes ele se torna algo penoso? Eu posso dizer com todas as certezas, amados, que isso não é bom, isso é errado. Eu não estou contrariando as palavras do nosso Senhor Jesus, quando falou em João 16:33, olha, digo essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas creiam, eu venci o mundo. Eu não estou contrariando isso. A questão toda, igreja eleita, é que nós temos a plena convicção de que maior é o motivo da igreja para suportar as aflições. Nós suportamos as aflições por algo maior, por algo que é esplendoroso, por algo como nós cantamos, que nós somos filhos de Deus, e um dia nós vamos estar vestidos com vestes nupciais. Um dia as nossas vestes vão se tornar brancas, alvas como a neve. Então, quando eu sigo a Cristo, eu não tenho que olhar para as minhas dificuldades, mas eu tenho que olhar para aquilo que eu vou receber. Se eu for ficar olhando para as dificuldades, se eu for olhando para as circunstâncias contrárias, eu não consigo, vamos colocar, pensar naquilo que é maior, naquilo que é eterno. Então nós temos a plena convicção de que maior é o motivo da igreja para suportar as aflições, pelo aquilo que nós temos que receber. E ele fala assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O que ele quis dizer com isso? De uma forma bem atual, Jesus estava falando assim, olha, hashtag fica a dica, para que você alcance a paz, ouça o que eu estou dizendo. Se você quer viver uma vida de paz, atente nas minhas palavras, não se distraia. Eu estou falando com vocês o tempo todo, igreja do Senhor, filhos. Eu estou falando com vocês o tempo todo. Então ele fala, estas coisas vos tenho dito, eu tenho falado, eu tenho proclamado, e eu tenho dito essas coisas para que vocês alcancem a paz. E é certo que vocês vão ter aflições, mas se vocês se manterem aplicados no que eu estou dizendo, vocês vão vencer o mundo, porque o mundo já está vencido por mim. É exatamente o que Cristo está falando. Agora, finalizando essa pequena introdução, e adentrando sim no nosso texto de referência da palavra de hoje, nós vemos uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, que é a grande pesca. A pesca maravilhosa é aquela primeira pesca que fala em Mateus, Marcos e Lucas, lá no início, diverge um pouco os capítulos, capítulo 4, capítulo 5, mas fala a respeito quando os discípulos estavam sendo chamados, irmã Cláudia. Então, aí Jesus então vai junto a eles e fala para eles lançarem a rede. Aí de repente eles falam assim, olha, diante da tua palavra nós vamos lançar essa rede. Eles lançam a rede, mas a rede vem com tantos peixes, que naquele tempo as redes se romperam. Essa então é a primeira pesca maravilhosa, o chamado dos discípulos. Essa segunda pesca, pelo menos que está elencada na palavra, registrada, a palavra não fala se houve outras ou não, mas eu creio que não, que seja somente essas duas. Essa segunda pesca, que é a grande pesca agora, é exatamente um momento onde os apóstolos já haviam visto Jesus morrer, ser crucificado, já tinham, uma palavra falou, já era a terceira vez que ele estava se revelando a eles já sabiam que Cristo tinha ressuscitado, mas havia alguma coisa errado com os discípulos. O que estava errado com os discípulos? Eles haviam recebido durante, vamos colocar assim, nem todos passaram os 3 anos ouvindo, porque o chamado dos discípulos não foram logo no início, como a gente muitas vezes vê escrito, o chamado de cada um deles ocorreu durante os 3 anos. Então, alguns deles, durante 3 anos, quase 3 anos, ouviram então as palavras do Senhor. O que aconteceu errado? O que deu errado, irmã Cida, para que de repente os discípulos
fossem tomados de uma tremenda, de uma profunda angústia, e de repente ficarem desolados, aí onde Pedro, todo angustiado, todo depressivo, faz biquinho, não está legal, não está legal, as coisas não estão do jeito que eu achava que tinha que ser. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Regrediu. Ele era pescador formado, tinha conhecimento, tinha ciência de toda a pesca, mas a palavra nos diz que na primeira pesca, Jesus alertou a eles: olha, agora eu chamo vocês não vão ser mais a partir de agora pescadores de peixes. Pescadores, vocês não vão mais pescar peixes, mas o trabalho de vocês agora vão ser pescadores de homens. Mas Pedro, naquela angústia, naquela depressão, então ele volta. E ele carrega com ele então mais seis homens, que não estavam entendendo nada. Nesse momento, amados irmãos, nós vemos que os discípulos, embora tivessem ouvido a Jesus, no ministério terreno de Jesus, tivessem acompanhado todas as palavras, todas as parábolas explicadas especificamente para eles, as parábolas que muitas vezes eram enigmas para os judeus, para os fariseus, para os sacerdotes, não, mas para os discípulos, não. As parábolas, elas eram descritas de uma forma peculiar, vamos colocar claramente. E nesse momento, então, os discípulos perdem o foco de tudo aquilo que eles tinham ouvido. Aquela paz, então, que tinha sido nas bem-aventuranças, que nós lemos agora há pouco, essas coisas vos tenho dito, discípulos, para que vocês tenhais paz em mim. Então aquelas palavras que foram ditas por Jesus, de repente não estavam mais fazendo efeito nos apóstolos. E muitas vezes, igreja, nós estamos no ministério de Jesus, estamos na igreja. Muitas vezes nós somos seguidores, somos discípulos, temos ouvido palavras e palavras, ministrações e ministrações, mas muitas vezes acontece circunstâncias tão contrárias, que nos levam a uma tremenda angústia, e essa angústia não é porque, vamos colocar assim, é porque algo não aconteceu como eu queria que acontecesse. Tem que ser do meu jeito, mas não aconteceu do meu jeito, então eu me torno angustiado. Eu queria que fosse assim, mas não foi. Deus permite de uma outra forma, de repente possa ser uma enfermidade, possa ser uma doença, mas aí você fala assim, mas a palavra fala que se eu crer eu vou ser curado, mas muitas vezes existe um processo e nós não entendemos esse processo. E muitas vezes então nós nos angustiamos pelos resultados que não são conforme nós queremos. Aí nós nos tornamos iguais aos discípulos, cheio de mimimi, igual o Pedrão. E muitas vezes eu falo, agora eu vou recuar, vou voltar a fazer o que eu fazia, e com isso eu acabo arrastando mais 6. Porque de repente, nós estamos ao lado de pessoas, Carol, que estão dependendo da nossa fé, dependendo da nossa crença, Ariane, Alessandro. E quando eu falo então, quando a pessoa sabe que eu sou cristã, a pessoa sabe que eu tenho Deus no coração, que um dia eu levantei a minha mão e falei, Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Declaro isso todo dia. Aí chega um determinado dia lá na minha empresa, eu falo, quer saber de uma coisa? Chuta o pau da barraca. Aí todo mundo olha e fala assim, mas não era ele? Mas ele era a pessoa que eu tinha como reflexo. Ele era o equilíbrio aqui da empresa. O que aconteceu agora? Se ele volta, eu vou com ele também. Muitas vezes nós estamos agindo dessa forma, de igual forma, os discípulos. Muito embora os discípulos tivessem passado muito tempo ao lado de Jesus, é nítido que, após a crucificação de Cristo, houve então um grande abatimento emocional em todos eles. Agora, esse abatimento, irmãos, ocorreu por conta de eles perderem o foco das palavras de Jesus, como nós falamos. Vamos em Mateus, capítulo 7, verso 24. Vejamos o que a palavra nos registra e nos ensina no Evangelho. Mateus 7, 24.
Olha só o que Jesus nos ensina. Todo aquele, pois, que ouve o quê? As minhas palavras. É isso que está na sua Bíblia? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, e as pratica. Interessante. Não é só ouvir, tem que praticar. E as pratica será comparado ao que é um homem prudente que construiu a sua casa, o seu castelo, o que? Sobre a rocha. Então todo homem, toda mulher, todo filho, todo cristão que ouve as palavras de Jesus, mas não somente ouve, as pratica. Vamos falar sobre a prática. Ele é comparado ao quê? A uma pessoa que constrói uma casa, que edifica sobre a rocha. E muitas vezes nós estamos perdendo esta essência dessa palavra, nós estamos ouvindo a palavra, mas na hora de praticar, se torna difícil. Porque a prática é difícil. A prática da palavra envolve muitas vezes, vamos colocar circunstâncias que são difíceis para nós, como perdão, arrependimento, como, vamos colocar assim, a confissão. A principal ação da prática das palavras de Jesus é a confiança. Se você não colocar confiança naquilo que você está ouvindo, você não pratica. Eu não sei quantos de vocês já viram um determinado tipo de quebra-gelo, ou como é que fala, de dinâmica, eu sempre esqueço essa palavra, dinâmica, onde, para se demonstrar o nível de confiança, Ricardo, por exemplo, né, aqui tem eu não vou fazer não, mas aqui tem um barranquinho aqui, um degrau, né? Aí eu fecho de olhos fechados aqui, você está falando que está me segurando aqui atrás, mas eu confio que você está falando que vai me segurar, e eu me solto e me largo, porque eu confio no Ricardo, que o Ricardo não vai deixar eu me quebrar aqui, entendeu, irmãos? É exatamente confiar na palavra, quando você deixa a sua vida ser conduzida totalmente por aquilo que a palavra fala, confiança, mas está indo está indo contra aquilo que eu estou vendo, está indo contra tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo, mas a palavra está falando para você, confia, faz assim. Irmãos, nós temos que entender, nós temos que ter profundidade no Espírito Santo, para entender que algumas vezes as palavras nos vai dar sim toda a orientação do que nós vamos poder realizar e não realizar. Então, na realidade, a ação da prática da palavra de Jesus é a confiança. O confiar é abandonar de forma total o que? A dúvida. Irmão, se você está com dúvida no seu evangelho, nós somos cristãos, vamos colocar assim, o cristianismo ele é uma religião, não tem como dizer que o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma religião. Se você tem dúvida no cristianismo, tem alguma coisa de errado. Quando nós falamos de dúvida no cristianismo, é quando nós entendemos que a palavra é absoluta e não existe filosofias ou ideologias que vão determinar como tem que ser. Eu preguei aqui recentemente, nós fomos ministrados pelo Espírito Santo, e quando nós vivemos a essência do amor de Cristo, o amor de Deus sobre as nossas vidas, nós nos tornamos o quê? Iguais. Quando eu vivo o amor de Cristo, quando eu sou reflexo deste amor, eu não sou melhor do que a Natália, eu não sou melhor do que a irmã Socorro, eu não sou melhor do que o Jonathan, eu não sou melhor do que a irmã Fabiana, não, nós somos iguais perante o Senhor. Então não existe o machismo, não existe o feminismo. Por quê? Porque Deus nos vê de igual forma, debaixo do mesmo parâmetro de amor. Amém, irmãos? Então quando eu entendo o cristianismo, quando eu confio naquilo que a palavra me fala, ela se torna manual de vida, mas não um livro de receitas. O que é o livro de receitas? Quando você quer um bolo doce, você segue a receita de pôr açúcar, é isso, irmã Cida? No bolo doce vai pôr o sal? Não. Se o bolo é doce, você quer então, Carol, vai colocar uma medida de açúcar, é isso?
Irmãos, então muitas vezes nós estamos tratando a palavra de Deus como livro de receitas. Não, mas está escrito aqui, peraí. E a sua vida? E o contexto? E o restante? Muitas vezes o cristão pega um versículo só e quer que aquele versículo tem que se cumprir na vida dele, porque está escrito aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nada pode faltar. Amém, está escrito isso. Mas e o contexto de tudo isto? Será que nós estamos em toda a nossa vida obedecendo a palavra, a prática da palavra? Vamos colocar a confiança na palavra para que o Senhor seja realmente o nosso pastor e nada nos falte? E muitas vezes nós não estamos entendendo isso. Pedro foi tido pelo próprio Senhor Jesus, o quê? Como, vamos colocar assim, como fundamento, como alicerce da igreja. Pedro foi uma pessoa importante, por isso os discípulos estavam olhando para Pedro o tempo todo. O que ele falar, vamos atrás, vamos olhar qual a decisão de Pedro. Agora, no entanto, ele mesmo perdeu inicialmente a confiança nas palavras de Jesus. Jesus tinha feito promessas para ele. Ao enfrentar então os sentimentos de frustração e decepção que ele estava com ele mesmo, Ricardo, afinal, ele foi aquele, Jesus, eu estou aqui para o que deve é. E ele cumpriu, amados. Se nós formos ler os evangelhos, ele cortou a orelha de Malco, ele falou que ia realmente fazer e fez o que ele tinha prometido, ele enfrentou os soldados romanos. Só que Jesus falou assim, você não entendeu, Pedro. Eu queria que você estivesse com a espada aqui para se cumprir a palavra que estava falado, acho que, se não me engano, no profeta Isaías, que eu seria preso entre os malfeitores. Então vocês estão aqui com espadas simplesmente para me acharem no meio de malfeitores, mas não é para você usar a espada, Pedro. Aqui nós vamos utilizar o amor. Eu vou me entregar aos soldados, eu não vou ser preso, Pedro. Então Pedro naquele momento foi confrontado, e depois daquilo a cabeça dele numa confusão, ele acaba negando Jesus 3 vezes, conforme as palavras de Jesus. Então depois de tudo aquilo, ele ficou assim de uma forma, vamos colocar assim, em confusão. Então ele estava vivendo um momento de decepção, de frustração muito grande, e por conta disso ele perdeu a confiança na palavra, ele deixou que um sentimento forte de angústia o tornasse insensível da presença da voz de Cristo. E muitas vezes, amados, porque algumas coisas não acontecem das formas que nós queremos, da forma com que nós queremos, eu já me torno insensível a todas as outras palavras de Jesus. Quantas vezes Deus não falou para o presbítero Daniel, está perto, aguarda aí, é só mais um pouquinho. Aí eu, tá bom, daqui a 5 minutos eu estava fazendo tudo do meu jeito, estava fazendo tudo errado, aí dava o quê? Tudo errado. Aí depois vinha o quê? Frustração, decepção comigo, com as coisas, com as pessoas. Mas por quê? Por que dessa forma? Muitas vezes, amados, nós precisamos entender que o processo, muitas vezes, ele é moroso, mas o Senhor é fiel na palavra dEle, Ele cumpre a palavra dEle. Nós precisamos entender que as nossas vidas, são vidas que são regidas pelo mundo espiritual. Nós estamos vivendo no mundo natural, já falamos sobre isso, mas nós somos sim a imagem e semelhança de Deus. Nós temos um Espírito que precisa estar ligado ao Espírito Santo, que precisa estar me guiando. E quando eu perco então, vamos colocar assim, este guia, quando eu perco esse GPS espiritual, eu começo a querer dominar o meu próprio eu, e eu começo então a ditar os meus caminhos, e é neste momento então que eu começo a perder a confiança no Deus. O GPS espiritual, ele tem que estar ativado continuamente. Levante suas mãos assim comigo, fala assim: Senhor Jesus, neste momento, eu quero que o Teu Santo Espírito, direcionador, consolador, de toda a verdade, seja aquele
que me guie todos os dias. Em teu nome, Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Eita Deus. Quantos de nós, igreja, quantos de nós, por conta da angústia um dia, por conta das decepções, também temos deixado de ouvir a voz de Cristo? Quantos de nós? E assim desapercebidos ficamos da presença dEle. Observe que há diversas passagens, os discípulos de Emaús estavam caminhando com Jesus, na mesma frustração, na mesma decepção, caminhando com o homem do lado deles, aqui do lado deles, falando da palavra e trazendo palavras maravilhosas dos profetas, e falando, e eles maravilhados com todas as palavras. A palavra fala que foi ao partir do pão, quando Jesus partir do pão, a palavra diz que os olhos deles se abriram, porque o partir do pão traz a comunhão, e naquele momento que eles trouxeram a comunhão, vamos colocar a parte espiritual, fez o propósito correto, eles conseguiram enxergar a Jesus da forma correta. Até então, eles só estavam reclamando, mas chegaram até a argumentar com Jesus: só você não sabe o que está acontecendo, meu? Todo mundo lá em Jerusalém está sabendo. De onde você está? De onde você está vindo? Santo, de onde você está vindo que você não sabe o que está acontecendo? Chegaram a argumentar com Jesus. Aí Jesus, muito cuidadoso, muito amoroso: o que aconteceu? Fala para mim, diz para mim, conversa comigo. E muitas vezes Jesus se apresenta na nossa ignorância, quando nós estamos assim, totalmente perdidos, muitas vezes totalmente frustrados, decepcionados com as situações. Jesus se apresenta tão educado: fala para mim, o que aconteceu? Conversa comigo. Lógico que até aqui o Espírito Santo não tinha vindo ainda nesses fatos do discípulo de Emaús, nesse fato da pesca. O Espírito Santo ainda não tinha se apresentado como agente direcionador, consolador, manifestador, orientador da verdade. Então, hoje nós temos o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo se apresenta a mim, a você, e fala: filho, calma. Eu estou intercedendo por você, eu estou junto com você, eu estou vendo a sua situação, e eu quero neste momento que você apenas tenha a paz que já foi deixada por Jesus, para que você entenda que o mundo está vencido, e por ele estar vencido, você também é vitorioso, mas você precisa se conter, você precisa manter o foco na palavra, filho. Mantenha a palavra dentro do seu coração, não deixe o seu coração arder de forma negativa, a ponto de você desacreditar. Acredite, creia na palavra em todo o tempo, confie na palavra. Se você estiver caindo, sou eu que vou te segurar. Se você estiver desesperado, sou eu que vou trazer a paz sobre a sua vida, mas mantenha a calma. É exatamente isso. Tem cristãos se abalando com coisas muito sérias, sim, mas tem cristãos que estão se abalando com coisas tão banais, irmãos, coisas tão simples, coisas tão, vamos colocar assim, do cotidiano, coisas que são naturais de nós mesmos resolvermos. Muitas vezes nós fazemos uma tempestade no copo d'água. E após os discípulos lançarem as redes e apanharem muitos peixes, aí nós vemos algo muito interessante. Nós vemos o apóstolo João discernir a presença da voz de Cristo. João havia observado não somente a voz doce de Cristo, mas há algo que João, ele percebe, é a presença do Senhor Jesus. Então a presença de Cristo foi observada por João. João havia observado que Cristo estava na praia, mas não somente a presença dele, a autoridade dele, a voz, a presença e a autoridade. Só Jesus pode dizer para você, amado irmão, para mim, o que nós devemos fazer. Só Ele entende aonde as coisas estão dando errado. Só Ele sabe onde as coisas vão dar certo. E naquele momento, então, Jesus olha para os discípulos e fala assim: deixa eu explicar para vocês. É que quem tem autoridade aqui sou eu.
Eu mandei os peixes esconder tudo para lá, para vocês ficarem aqui perdendo tempo mesmo, para vocês, quando chegarem aqui, eu mandar vocês para o lado certo. Então os peixes estão aguardando vocês ali, do lado direito. Lance a rede agora do lado direito, que tudo vai dar certo. Irmãos, é exatamente isso. Muitas vezes as situações que nós estamos vivendo, que muitas vezes é de falta de alguma coisa, alguma circunstância difícil, é exatamente como nós temos pregado, a circunstância difícil, ela só existe por conta da minha vitória. Então Deus está aguardando você, Ele tem o melhor para você, e muitas vezes Ele quer te aprovar. Mas para isso você precisa o quê? Ser provado. Então João, naquele momento, ouve a voz, como todos ouviram a voz. Todos viram também aquele homem na praia, falando, mas só João olhou para aquele homem e falou, só ele tem autoridade. A autoridade que ele tem, ninguém tem. Pedro, olha lá, Pedro, aquele homem que está mandando nós jogarmos a rede, que nós já apanhamos todos esses peixes, Pedro, é Jesus. Irmãos, quantas vezes falta em nossas vidas essa percepção espiritual da autoridade de Jesus em nossas vidas, nos guiando, nos direcionando, falando conosco. E nós vemos então a felicidade de ouvir na prática a voz de Cristo. Vejamos que a palavra do Senhor nos revela no Evangelho de Lucas sobre o ouvir e praticar, assim como o João pôde fazer. Lucas capítulo 11, 28. Essa questão da autoridade, da prática, do ouvir também a voz. Diz assim o evangelista Lucas, versículo 28 do capítulo 11. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Naquele momento, os discípulos ouviram a Jesus. Não está em Lucas 11, 28? Eles ouviram a Jesus, atenderam a Jesus, lançaram a rede do lado direito e foram o quê? Felizes. Quantas vezes nós deixamos de ouvir? Nós até ouvimos a voz de Jesus. A palavra fala, a pregação vem, a ministração vem, mas na hora de obedecer, é difícil. Aí a felicidade não vem, irmão, socorro, exatamente porque nós ouvimos, mas nós não obedecemos, nós não confiamos, nós não guardamos aquela palavra. Com certeza Pedro estava ouvindo a voz de seu coração, e nós muitas vezes estamos ouvindo muitas vezes a voz do coração igual a Pedro. Pedro negou a Jesus por 3 vezes, e não obstante toda essa autoacusação que ele tinha, com certeza também haviam pessoas acusando a Pedro, e muitas vezes nós vamos ter pessoas ao nosso lado, olhando para a nossa situação difícil, e falando assim, aí, crentinho, aí, e agora? Quem é Deus na sua vida? Cadê Ele? Não é você que jejua, não é você que ora, não é você que fala tanto de Deus, e com certeza as pessoas estavam ao redor de Pedro, naquele momento, ele já estava se autoacusando, fazendo uma análise dele, estava decepcionado com ele mesmo, mas as pessoas também com certeza estavam ao lado de Pedro, não os discípulos, mas outras pessoas, outros hebreus, judeus, estavam lá falando assim, olha, e aí, aquele Cristo que vocês estavam seguindo, ele não era o rei dos judeus? Cadê ele agora? Cadê a autoridade dele? Ele foi crucificado, ele não desceu da cruz como foi proposto, na realidade ele morreu. Tudo isso é muito parecido com nossos dias, amados. Além das acusações de nossos pecados, nós também vivemos uma geração de homens e mulheres cada vez mais incrédulos. Nós vemos tantos crentes aí, perseguindo crente perseguindo crente. Irmãos, eu nunca imaginei que a perseguição da igreja fosse começar pela própria igreja. Crentes que colocam a palavra contra a parede. Não, essa palavra já não tem mais validade, essa palavra já perdeu o efeito. Misericórdia. Quantas vezes
Não é tempo de deixarmos nossos corações serem dirigidos, o quê? Pelas dúvidas. É tempo de nós colocarmos toda a confiança, toda a perseverança, amados. Perseverar para que venha a esperança, e da fé produz o quê? A fé e a esperança, através da a fé e a esperança venha. Assim como Jesus estava à beira da praia, orientando ao lado, certo, para que fossem jogadas as redes, Ele ainda hoje nos orienta o que nós devemos fazer. Ele está aqui hoje, amados. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu já falei por mais de uma vez, não sei se foi na ministração passada que eu disse, que a questão de ver a manifestação, a presença de Deus. Muitas vezes as pessoas querem ver o próprio Jesus ou um anjo, querem ver uma grande manifestação, e Deus já está falando, olha, eu já me manifestei na sua vida nessa situação, assim, assim, assado, e você estava como os discípulos desapercebidos. Irmãos, não é tempo de nós sermos orientados pelos nossos corações enganosos, e sim pela confiança. Jesus está aqui hoje, Ele ainda hoje nos orienta. Agora, Ele também estava na praia com o alimento necessário para o restabelecimento dos discípulos. Eu tenho dito, Jesus está aqui. E Ele está no nosso meio também com o alimento. Naquele momento, Carol, era o Macfish, como eu falei, né? Era o Macfish. Primeiro pão com peixe. Mas, na realidade, Jesus hoje está com a palavra dele da mesma forma, dando alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Agora observe que, naquele momento, essa grande pesca, Ricardo, funcionou como um reset. O que é o reset? Todo mundo sabe o que é reset aqui? Reset, irmãos, assim, esse equipamento aqui ele é elétrico. Muitas vezes ele está funcionando, mas ele não está funcionando como deveria. Aí o que eu faço? Eletronicamente a gente pede para desligar da tomada, para que haja um desligamento total, para que todo o circuito que esteja fechando o funcionamento dele, quando se tira da tomada, ele se libera. É mais ou menos isso, entendeu? Então, quando tira da tomada, é um reset. Aí coloca na tomada, ele volta a funcionar. Na realidade, os discípulos estavam sendo totalmente desligados naquele momento. Eles estavam passando por este reset exatamente para que eles pudessem ser reiniciados. Irmãos, nós iniciamos este ano, no início do ano, vocês lembram que eu preguei? Falei que esse ano seria marcado por reinícios. Por reinícios. Eu não sei quantos reinícios você está vivendo. Eu sei que eu já vivi alguns já, e fortes, outros menos fortes, mas alguns fortes. Nós precisamos aprender a reiniciar da forma correta, e neste momento então, Jesus estava fazendo com que os discípulos passassem por este reinício. O Senhor quer mudar a nossa história, mas para isso nós precisamos reiniciar ouvindo a sua palavra, guardando a sua palavra nos nossos corações, colocando a nossa confiança de uma forma mais clara para Jesus. É exatamente isso. Agora observe lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 e 17, são os nossos versos áureos. Eu gostaria de deixar uma palavra importante de reflexão, vamos colocar assim, motivacional. Os nossos versos áureos, no capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim: portanto, não desanimemos ou desanimamos, ainda que o nosso exterior, ou seja, essa carne, este corpo humano, esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Difícil isso, né? Mas não é impossível. É o que a palavra, é o que o apóstolo nos ensina, que ele estava ensinando à igreja de Corinto, e é uma grande verdade. Irmãos, por mais que nós estejamos desgastados fisicamente, não deixe que este desgaste agora seja a orientação de uma dificuldade para que você deixe de viver a paz que Deus te deu, a paz que Jesus te deu. Deixe que a renovação do seu interior, que acontece dia após dia, dê o direcionamento da paz para a sua vida, amém?
Ele diz assim no verso 17: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós o quê? Uma glória incomparável, um valor eterno, de valor eterno. Nós podemos ver que os discípulos de Jesus tiveram um momento de desgaste físico, emocional e espiritual. Mas, nesses 2 versos nós podemos ver e aprender como o apóstolo Paulo nos ensina a importância de nós focarmos aquilo que é incomparável, de um valor eterno, de um valor imensurável, que é a minha salvação, a sua salvação. E naquele momento então daquele reset que eu falei dos discípulos, quando Jesus se apresenta para eles, irmãos, a palavra fala que eles estiveram ao lado de Jesus, eles não ousaram perguntar para Jesus: és tu? Porque eles sabiam que eram, mas ainda os olhos estavam o quê? Fechados. Mas já sabiam que era Jesus. A autoridade de Jesus já estava presente, o alimento já estava presente, o amor já estava presente. Irmãos, nós devemos agir dessa forma. Devemos, naquele momento, os discípulos, eles olharam para algo maior. Olha aqui, agora está o nosso Salvador, aquele que andou conosco, aquele que fez parte, nós fizemos parte de seu ministério, o nosso mestre está aqui ao nosso lado. É como se eles falassem: tudo voltou ao normal. Embora tudo esteja diferente, tudo voltou ao normal. Para o mundo ele morreu, mas para nós ele ressuscitou. Amados, essa palavra é para mim e para você. Para o mundo Jesus morreu, mas para nós ele ressuscitou. Aleluias! E por isso então nós devemos olhar agora as nossas vidas de um aspecto totalmente espiritual e não material, não como o mundo vê. O mundo não vê mais Jesus como Salvador, mas vê Jesus como empecilho, vamos colocar assim, como alguém que exclui, quando na realidade não é. Que nós possamos, amados, ter esta visão agora dos apóstolos, dos discípulos, do mestre ao lado deles. Nós podemos finalizar então vendo algo muito importante agora nessa história da grande pesca. O mesmo homem desacreditado, o mesmo homem angustiado, frustrado, Pedro, que carregou mais 6 junto com ele para ir pescar, para regredir, vamos colocar assim. Naquele momento então a palavra fala que haviam redes sobrecarregadas de 153 grandes peixes. Não é isso que a palavra fala? Este mesmo homem angustiado, que estava lá totalmente depressivo, frustrado, é ele mesmo que agora arrasta a rede. A palavra fala que Pedro arrasta a rede de 153 grandes peixes. Porque a palavra de Jesus era o quê? Tragam os peixes. Não é para os peixes ficarem no barco lá. Vocês pescaram os peixes. É para trazer aqui para a margem, para que nós possamos comer junto com os meus peixinhos aqui. Tragam de vocês também. Quem que arrastou a rede? Pedro. A palavra fala que os discípulos estavam com dificuldades. Os barquinhos vieram, ali ajudar, vieram para puxar, mas quem arrastou a rede para a praia foi Pedro. Pedro estava voltando, o reset estava acontecendo. Pedro começou a entender, falou: ei, rapaz, onde eu estava com a cabeça? Que eu não estava percebendo a presença do mestre, que eu não estava percebendo a voz do mestre, que eu não estava percebendo a autoridade do mestre, mas agora eu percebo. Deixa a rede comigo. Ele mandou para trazer os peixes, deixa a rede comigo. Reinício. Quando Pedro já estava conversando com Jesus na praia, esse mesmo Pedro depois foi confrontado por Jesus mais 3 vezes. Pedro, tu me amas? As 3 respostas de Pedro para Jesus foi exatamente indicando quem ele era. Senhor, tu sabes. Naquele momento não tinha mais dúvida. Naquele momento a depressão já era algo do passado, a angústia já tinha passado, o mestre voltou, o mestre está ao meu lado. Irmãos,
O Espírito Santo está falando que Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, nunca nos abandonou, Ele está ao nosso lado. O barquinho tem que ter propósito de pesca. Você está no barquinho. Se até agora você não pescou nada, é porque está faltando ouvir a voz. É porque está faltando a voz que tem autoridade de indicar. E não é porque a voz não está soando, mas de repente é porque você está desapercebido pelo descrédito, pela falta de confiança. A voz está presente. O Senhor está dando hoje a mesma oportunidade de um reinício para as nossas vidas, um recomeço, onde toda dúvida provocada pelos sentimentos e angústias e decepções do passado, tudo isso vai ser vencido através do que? Da palavra. Jesus tinha uma fogueirinha com alguns peixinhos, que era o alimento. Hoje a palavra está aqui, é o alimento para mim e para você. Todo o fogo está aqui, está tudo aqui. Todo peixe, todo pão está aqui. Todo alimento necessário para a minha vida e para a sua vida está aqui. Vinde e comei. Vinde e comei. É a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Ouça a voz de Jesus. Veja a presença de Jesus na sua vida ainda hoje. E entenda a autoridade na vida dele para indicar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Arraste os peixes. Não deixe de arrastar os peixes para a praia. Tenha comunhão com Jesus, participe com Jesus, tenha comunhão, não deixe de ter comunhão com Jesus. Amém? Digo-vos essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, eu vou ter aflição. Mas nós devemos ter o quê? Bom ânimo. Jesus venceu o mundo e por isso nós vamos vencer também. Eu tenho pregado que essa vitória nossa sobre o mundo é porque o mundo já está vencido. Eu não preciso agora derrotar o mundo já está vencido. A própria palavra para este mesmo Pedro. Antes foi o que? Pedro, tu és a rocha, e sobre esta rocha eu vou edificar o que? A minha igreja, e sobre esta igreja as portas do inferno não prevalecerão. O que nós temos pregado nas quartas-feiras? Nós temos pregado sobre as batalhas espirituais, como é que fala? As fortalezas do inimigo. O que são fortalezas, irmãos? Preste bem atenção. Fortalezas são torres e são portas enormes. Aí Jesus fala para Pedro, a igreja que eu vou estabelecer em você, nenhuma porta do inferno, nenhuma fortaleza do inferno vai subsistir a esta igreja. Então tudo aquilo que de repente é fortaleza, que é, vamos colocar assim, que é a torre de Satanás neste mundo, não vai prevalecer a minha vida, não vai prevalecer a sua vida em nome de Jesus. Porque Jesus já entrou no inferno, retirou a chave da vida e da morte. E essa chave agora, em poder de Jesus, está outorgada para a minha vida e para a sua vida. Nós somos coerdeiros diretos de tudo que Cristo conquistou. Tudo que Cristo foi glorificado, nós também vamos ser glorificados. Mas se nós não entendermos o processo da voz dele, da presença dele, da autoridade dele, nós vamos ficar regredindo, igual Pedro e os discípulos, voltando para origens que o Senhor falou, olha, não é mais para você ir para lá, eu já te tirei de lá, ali não é mais o seu lugar, você não tem que estar mais ali, é para você estar avante agora, é para você cumprir um outro propósito, amém, amados? Glórias a Deus. Quero dizer a você, amado irmão e amigo que nos ouve pela internet, deixe que a palavra de Jesus hoje faça a diferença, o propósito correto na sua vida, deixe que a presença de Jesus possa cumprir o propósito correto.
e a autoridade dele, que está acima de toda autoridade. O nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome, é aquele que vai dar a garantia da minha vitória e da sua vitória. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Deixe o seu coração ser guiado pelas palavras do Espírito Santo, onde toda palavra de acusação fique para trás. Vai fazer aquele esquema hoje? Não. Amém? O Ricardinho e a Natália vai... Acho que é a última música, é? Penúltima? Tá bom? Eles vão cantar, fiquem em espírito de oração, nós vamos orar. Aleluias. Espírito Santo. Glórias a Deus. Eita Deus, Suricai Manaramadoyemas. Oh, doce amigo Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra foi entregue, que ela possa cair agora, Senhor Jesus, em terra boa, nos corações dos teus filhos, que ela possa germinar, crescer, frutificar a 30, a 60 por um, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, meu amado irmão, que toda erva daninha que tenha germinado junto com a palavra de Deus, vai ser arrancada sim, do solo do teu coração, pelo próprio Espírito Santo. No seu coração é lugar para germinar somente semente da palavra de Deus, onde a confiança, onde a esperança, onde a fé vão ser frutos, frutos de arrependimento, frutos que se renovarão, a tua vida, amado irmão, amada irmã, será instrumento das mãos de Deus. A tua vida será vida agente influenciadora do amor. Através da sua vida, através do seu testemunho, muitas pessoas vão se achegar à obra, muitas pessoas vão se achegar a Jesus, porque vão ver em você um filho de Deus que não desiste. Pode até chorar, pode sofrer, mas a sua vida será guiada pela voz do Mestre. Eu declaro sobre a sua vida que todo mal que tenha se levantado de qualquer forma, o Senhor te conduzirá para uma vitória. O Senhor te conduzirá para você lançar as redes do lado correto. Apenas ouça a voz, apenas
veja a Jesus, apenas tenha o discernimento da autoridade que está sobre você, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar mais uma vez? Amém? Apenas um toque do Senhor, apenas um Oh, Deus. toque no seu coração, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um Oh, Deus. toque no seu coração, a igreja se prostra. Eita, Deus. A igreja se rende em adoração. Oh. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Ainda de pé, apenas alguns avisos rapidinho. Quarta-feira, nosso culto da vitória às 19 horas. Vamos fazer igual a irmã Claudete fez aí domingo passado, né? Trouxe visitas. Vamos trazer visitas, vamos trazer amados irmãos, principalmente aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, amém? Para que nós possamos estar honrando ao Senhor com isso, amém, amados? Aí no próximo domingo, importante já é a nossa Santa Ceia. Traga o seu quilo de amor. Nós estamos precisando fazer nossas cestas básicas para as famílias da igreja, então traga o seu quilo de amor, tá bom? Não deixe de trazer também a sua oferta, o seu dízimo. Eu vou dar uma palavra específica sobre isso no grupo da igreja. Deus me colocou no coração, amados, já falei sobre isso, que não ia ficar pedindo dízimos e ofertas no andamento do culto. Esse é um trabalho voluntariado que a igreja tem que aprender no coração, amém? Que tem que trazer de uma forma totalmente voluntária, como Jesus foi voluntário para nossas vidas. Mas eu vou estar trabalhando com os princípios bíblicos sobre isso, tá bom? Mais alguma coisa? Estou esquecendo? Não? O bazar. Os irmãos estão vendo ali, nós já separamos as caixas ali das melhores roupas. Pelo que quando eu vi aqui espalhado, era muita roupa, agora ficou bem ali guardadinha nas caixas, parece que não tem muita não, mas tem bastante roupa. Obrigado, irmã Cláudia, que esteve aqui com a gente, fazendo esse trabalho. Obrigado por todos que doaram, já nem sei, a irmã Socorro sei que sempre está doando roupa, né? Eu não sei quantos doar, a irmã Fabiana também doou roupa, a irmã Cida acho que também, sei lá, muita gente doou roupa, a Alessandra também, não sei, muita gente, a irmã Cida, Cláudia, todo mundo, a Cláudia, todo mundo doa, então, até eu doei roupa também. Vou doar ainda, né? Mas assim, obrigado pela ajuda de vocês. É exatamente isso, faz parte do que nós pregamos, ouvir a voz do Senhor e lançar a rede do lado certo. O propósito inicial, irmãos, desse bazar beneficente é para trazer a esposa do Soniel. Se mantém, tá bom? Se mantém. Então vamos trabalhar por isso, não vamos fazer pré-julgamentos, muitas vezes, mas acontece isso, aquilo, vamos amar. Assim como Cristo me amou, deu tanta oportunidade para mim, esse cabeção aqui teve tanta oportunidade, vocês não têm ideia. Se eu fosse contar aqui todas as oportunidades que eu tive, eu ia ter que fazer uma série de ministrações, eu acho que as 1000 oportunidades do presbítero Daniel, se é que não passou de 1000, né? Dá livro. Mas é verdade, irmãos. Então, eu procuro, vamos colocar assim, dar aquilo que eu recebi. O amor que eu recebi, eu quero dar. Amém? Então, precisamos trabalhar dessa forma. Provavelmente, nós estamos ainda pensando que vai ser dia 9 e 12, é isso? É isso que nós vamos falar? 9 e 12. 9 é um sábado que antecede o dia 12 do Dia das Crianças. Ainda não está confirmado, nós vamos confirmar. Mas aí, quem puder ajudar, irmãos, tá? Nós precisamos de ajuda. Aqui no dia da venda e também todas as coisas, né, que puder ajudar, tá bom? Só para os irmãos verem, nós estávamos aqui arrumando as roupas, 2 pessoas entraram, uma levou, comprou aqui na hora, viu que estava separando roupa, bazar? Eu falei, nós vamos fazer. Mas já posso comprar? Pode. Não, o bazar estava nem montado, a pessoa já entrou R$25 já. Glória a Deus. Amém? É assim que Deus faz. Eu entendo isso como uma aprovação. Fechada, a porta, né, a pessoa veio e comprou. Glórias a Deus. Amém? Amém? Então vamos ajudar e ore por isso, ore por esse propósito. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então levante suas mãos santas agora. Mãos
de quem vai lançar a rede. Amém? Aleluias. Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, igreja, que estará ouvindo a voz do Senhor, que estará vendo a presença de Jesus à nossa margem, que estará entendendo, discernindo a autoridade de Jesus, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Nós vamos em paz, em segurança aos nossos lares, e vamos ser bênção em nome de Jesus onde nós estivermos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, amados. Amém.